Capítulo 78, 2. Escuridão. Ouvi dizer que, para se tornar uma bruxa, é preciso formar um contrato com o Lorde Demônio. Com quem você fez um contrato? Era o Lorde Demônio Marbas. Uma personagem nobre. Embora este tenha formado o contrato há cerca de 300 anos e já tenha sido libertado há 200 anos. Libertado? Sim. Isso. A peste negra está acontecendo desde o ano passado, certo? Essa não foi a única vez que algo assim aconteceu. Pragas massivas e anos de fome ocasionalmente acontecem, e toda vez que eles o fazem, independente de sua raça, todos os demônios ficam realmente muito chateados. Apesar disso, coisas como isso são desastres naturais. Já que nada poderia ser feito. Eles fizeram isso para que algo pudesse ser feito. Ao criar uma ovelha sacrificial, eles a transformam na primeira pessoa a ter trazido a praga do lado de fora e a espalhar. Eles também são transformados em hereges que cometeram um crime ímpio contra os deuses e trouxeram uma seca para a terra. Essa é a origem das bruxas. Originalmente, eram os grandes seres, em outras palavras, os Demon Lords que teriam que assumir o papel como os responsáveis. Mas isso é impossível. Os Lordes demoníacos são representantes sagrados e invioláveis, que simbolizam a dignidade absoluta. Em outras palavras, senhores que comandam todos os demônios. As várias pragas e anos de fome que acontecem na Terra não têm relação com os senhores. Se houver alguém errado, então é mais provável que outra pessoa, e se não houver mais ninguém, então, apenas faça uma. Condenado, caluniado, torturado e duplamente ajudado pela tortura. A fim de pacificar as pessoas que morreram durante uma epidemia e as pessoas que haviam caído durante anos de fome. Camponeses que foram contratados com o único propósito de serem torturados. É isso que nós bruxos somos. Nós também achamos que somos os incríveis instrumentos políticos. Alguém tem que assumir a responsabilidade de qualquer maneira. Alguém faz. Imagine a praça da cidade sendo serena como qualquer outro dia, mesmo que sua velha mãe tenha morrido devido à praga. Você ficaria com raiva. É por isso que, quando o estado das coisas é caótico, sempre tem que haver pelo menos uma bruxa amarrada em uma praça da cidade para que um território seja administrado de maneira adequada. A sociedade demoníaca é superior graças a isso. Este fato é claro se você observar como os seres humanos degradados tiveram que mudar sua sociedade constantemente, enquanto nós, demônios, não tivemos necessidade de virar nossa sociedade pelos últimos milênios. Nós podemos ser camponeses, você sabe, apesar de nossas aparições, você sabe, nós somos camponeses que servem aos senhores dos demônios. Mesmo que sejamos camponeses semelhantes, isso prejudicará nosso orgulho um pouco se você nos comparar com mestiços. Eu admito que é um pouco frustrado. Sim. Libertado. Quando fazemos um contrato com um Demon Lord, normalmente o fazemos depois de definir um período de contrato. Este tinha agido como um sacrifício por 150 anos antes de eu ser libertado e ter permissão para viver como quisesse depois. Desde que o resto da sua vida foi assegurada depois de ter sido torturado por pouco mais de 100 anos, acredita, um lucro. Eu fechei minha boca, já que os olhos do mestre não estavam realmente sorrindo. Eu lentamente abri minha boca enquanto pensava sobre o que deveria dizer. É o mesmo para todos os outros, sabe? Os olhos do mestre ainda não estavam sorrindo. Essa foi a resposta errada. É a tarefa baixa e humilde que realizamos porque escolhemos fazer isso, sabe? Resposta errada. 150 anos é realmente apropriado. Porque há lordes do demônio que atacam bruxas e bruxas que atacam os lordes do demônio, 150 anos é apropriado e parece que todos também aceitaram isso. Você vê ali. Ela é a pior das piores. Ela havia formado um contrato que durou 220 anos. Resposta errada. Não é assim que o caminho do mundo passa assim. Resposta errada. Resposta errada. Resposta errada. Uma quietude caiu sobre nós.
Nosso mestre olhou em volta com cuidado. Bruxas que eram inerentemente parte das bruxas irmãs Berberry. Novas bruxas que se juntaram a nós no inverno passado. Somando todos eles, um total de 41 bruxas estavam olhando fixamente para o nosso mestre. 41. 41 vestígios de pragas e anos de fome. 41 maldições. O mestre Bantalha olhou para mim. Com os olhos que permaneciam negros mesmo quando iluminados pela luz. Eu darei a você, minhas bruxas, um domínio. Você me seguirá. Eu acreditei que ouvi a eternidade daquele som. A amada espada do rei, humano, Laura de Farnese, calendário do Império. Ano 1506, mês 4, dia 10, Polis, Bruino Plains, exército da Aliança Crescente. Esta jovem não tinha como saber quando sua apresentação havia começado. No entanto, havia uma coisa que era certa. Suor. O suor escorria pela nuca da jovem senhora. O suor era proeminentemente distinto. Quando o suor escorria pela nuca da jovem senhora, era como a cintilação da língua de uma cobra. Deixou a sua marca enquanto descia lentamente, à medida que se alongava, prolongava o tempo. Era uma época que se estendia da nuca do pescoço desta jovem até as costas dela. Em vez de fluir no tempo, as gotas de suor pareciam estar acumulando tempo no corpo daquela jovem, enquanto tentavam se arrastar pelo mundo e atravessá-lo. Esta jovem estava se apresentando. Depois que as gotas de suor escorreram, foi então e só então o tempo penetrou na longa linha que haviam deixado para trás. O tempo desta moça se ramificava em muitos caminhos diferentes e se reunia na parte baixa das costas dessa moça. Esta jovem pressionou as teclas do piano. Um choque elétrico ocorreu. Esta jovem estava encharcada. A eletricidade subia facilmente através das pequenas costas desta moça, encharcada de suor. Quando as gotas de suor se acumulavam e tudo se espalhou enquanto a eletricidade passava pelo lugar onde o tempo estava cambaleando, parecia que essa jovem estava vivendo uma vida apenas por eletricidade. Esta jovem pressionou as teclas do piano mais uma vez. O coração desta moça bateu forte. Tump! O som dos batimentos cardíacos ressoou mais do que as orelhas maçantes dessa jovem. O que é isso? O que poderia ser isso? Quão fofo é! Esta jovem pressionou as teclas novamente. Tump! Um pulso se espalhou por todo o tempo desta moça. Como esta jovem se sentia como se estivesse vivendo sua vida enquanto o pulso estava se espalhando, essa jovem sentiu como se sua vida fosse simplesmente uma vida que viveu através do som dos batimentos cardíacos. Apenas como eletricidade. Simplesmente o som dos batimentos cardíacos. Gritos continuaram em erupção ao meu redor. No entanto, aqueles eram realmente gritos. Não poderiam ter sido gritos de excitação. Como esta jovem foi infectada pela excitação, como essas pessoas continuaram a gritar, aqueles eram, sem dúvida, gritos de emoção e não apenas gritos. Então grite mais. Grite mais alto. Embora esta jovem não tivesse como saber quando sua apresentação começou, essa jovem se apresentará enquanto engolir seus gritos com a boca de uma cobra. Sempre. Dê a esta moça tempo. Esta jovem senhora ficará de bom grado chocada. Dê esta vida jovem. Esta jovem senhora alegremente derramará sangue. Degrau. E esta jovem senhora ouviu o som de passos. Talvez essa jovem tivesse sentido isso em vez de ter ouvido. Essa jovem não sabia o que era. Semelhante a como, mesmo se você fechar os olhos, você ainda pode se sentir distintamente quando um dedo está se aproximando de seu olho devido a uma sensação de corrente elétrica. Esta jovem se sentiu como se os passos fossem batimentos cardíacos. Porque o som de passos se dirigia para esta jovem. Os passos se aproximaram. Enquanto se aproximava em silêncio, o som de passos deixou ondulações na superfície da melodia que esta jovem tinha espalhado. O som de passos foi dirigido diretamente a essa jovem. Quem foi? Alguém está vindo para esta jovem. Quem eles poderiam ser se aproximando dessa jovem? Eles sabem onde isso é? Eles estão vindo ela enquanto sabendo quem é essa jovem.